Olá pessoal, bem-vindos para mais uma leitura de tarô, hoje aqui no canal. E a leitura de hoje vai ser um pouco diferente, é uma leitura intuitiva, para a gente sentir qual a mensagem que você precisa ouvir nesse dia de hoje. Eu estava então fazendo aqui intuitivamente a escolha das cartas para a mensagem e a carta que saiu foi Fique aberto para o amor. Então a gente vai fazer uma leitura hoje de relacionamentos baseando-se nessa carta. Então vamos respirar fundo, vamos pensar nas nossas questões de relacionamento, principalmente aqui nesse caso, relacionamento amoroso. Então pensa nas suas questões, naquilo que você está vivenciando nesse momento, aquilo que você sente que você precisa curar no seu coração. E deixa essa mensagem falar com você. Fique aberto para o amor. Muitas vezes na nossa vida, a gente se fecha para um relacionamento, para vivenciar os relacionamentos, porque a gente tem medo ou de sermos magoados, ou de sermos rejeitados, e aí a gente se fecha para qualquer oportunidade que possa aparecer. A gente se fecha para esse ciclo amoroso na nossa vida, porque dentro do nosso coração há um medo, né? Há uma sensação de que algo vai dar errado, de que a gente não vai conseguir, né? De que lá no fim aquela pessoa vai fazer a mesma coisa que uma determinada pessoa fez conosco. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um cabalista, ai gente, agora não vou saber falar o nome dele completo, mas acho que é David Dirian. Eu vou deixar o link do canal dele aqui. E ele estava falando exatamente sobre isso, né? Para você abrir a sua vida para um novo relacionamento, para relações mais saudáveis, você tem que estritamente perdoar aquela pessoa que se foi da sua vida. Mesmo que ela tenha feito ali uma bagunça. Dentro de você, você perdoar para que a energia flua. O que às vezes é difícil, né? Por quê? Porque às vezes a gente vem com muita mágoa, muita tristeza no coração. Às vezes aquela pessoa fez algo pra gente que a gente não tá se sentindo bem, né? E que nos magoou bastante. E lá no fundo a gente não quer que aquela pessoa seja feliz. Porque a gente sabe que a felicidade dela é como se nos ameaçasse, é como se nos dissesse, olha, aquele lá tá sendo feliz, olha o que ele fez com você, mas você não. Só que quando a gente libera esse sentimento, a gente abre o nosso caminho para que a gente viva melhor. Você não precisa ficar olhando a vida da pessoa, o que está acontecendo com ela, né? Em redes sociais, isso é muito prejudicial, inclusive. Mas é você soltar, ok, aconteceu isso comigo, né? Eu não quero mais essa vivência para minha vida, eu quero estar aberta para o amor, aberto para o amor. Então, a partir de agora, eu solto essa sensação, esse sentimento que eu tô vivendo. Então, essa carta aqui vem falar pra gente sobre ficar aberto para o amor, né? O que você tem feito aí na sua vida. Então, vamos ver agora com o tarô o complemento dessa leitura para você que tem questões de relacionamento, né? O que o tarô vai trazer pra gente aqui como aconselhamento para todas essas pessoas que sentem que como se o coração tivesse em pausa, pausado, às vezes com uma certa dificuldade de encontrar de novo alguém para confiar, ou uma dificuldade de se abrir, né? Vem aquela sensação de, nossa, parece que essa pessoa tem algo especial, parece que essa pessoa tem algo ali que está acontecendo, mas eu me fecho, eu ignoro, eu deixo essa pessoa passar pela minha vida porque eu tenho medo de perder a estabilidade que eu conquistei, ou estando só, por exemplo, ou medo de mexer numa estrutura de vida que eu acredito que já está consolidada. Então vamos ver aqui o que o tarô traz sobre essa questão pra gente aqui. Vamos lá. O 10 de paus. Você tá cansada, cansado ou sobrecarregado. Então, às vezes é difícil se abrir para um relacionamento, se abrir para esse encontro, porque as coisas cansam. A cultura de relacionamento atual, ela cansa, eu sei bem disso, né? É aplicativo de relacionamento, é Tinder, é contatinho, WhatsApp, Instagram, e nada às vezes evolui, nada dá certo. E isso cansa você, isso te traz aquela sensação de fardo, tá enfadonho, tá ruim, tá difícil, né? E isso faz com que você se feche cada vez mais, que você não procure mais, porque tá difícil, tá cansativo, né?
É complicado continuar caminhando com todo esse cansaço. E aí o que se precisa fazer? O Rei de Espadas, né? Às vezes se perguntar de uma forma racional e nem tanto emocional. Porque às vezes esse cansaço aqui, né, do 10 de paus, ele vem por uma questão emocional. Eu tô muito cansada, eu tô tentando de tudo, ou eu tentei de tudo, e eu sempre me dou mal. E aí, de repente, se você tem a vontade de vivenciar um relacionamento, você se perguntar dentro de você, de uma forma racional, de uma forma concreta, é isso que eu quero vivenciar? Qual é o tipo de relacionamento que eu quero? É fazer essas perguntas de uma forma racional, com uma mente direcionada de forma racional para o seu objetivo. Porque às vezes a gente se perde nas picuinhas mentais, né? Naquelas questões da mente que fazem com que a gente pense que tudo tem que ser maravilhoso. A gente está olhando para o relacionamento de forma real? Ou a gente está olhando com aquele viés hollywoodiano? Por que eu digo isso? Porque dependendo de como a gente se relaciona com o outro, a gente pode trazer projeções que vão fazer com que a gente sofra mais, com que a gente coloque mais peso na jornada. E aí o Rei de Espadas vem nos convidar a fazer um exame de consciência, na verdade, de olhar para a nossa vida de uma forma clara e se perguntar, é isso mesmo que eu quero? O que eu quero aqui? Será que esse meu cansaço tem a ver com o meu emocional? Então, onde eu tenho que curar o meu emocional? O que eu preciso fazer para melhorar esse fardo, esse cansaço e me abrir para esse relacionamento que eu quero, que eu busco, ou melhorar o meu próprio relacionamento nesse momento de vida, né? Então aqui o tarô vem mostrando que você tá cansada, que você tá cansado. Só que ao mesmo tempo ele vem falando para você olhar para isso de uma forma racional, para você não ficar aqui se martirizando demais, né? Pensando demais de uma forma emocional. Colocar mais razão nas suas escolhas. Às vezes a gente faz as escolhas num viés muito emocional e aí a gente acaba se perdendo, né? Aí a gente tem aqui o 9 de paus, né? A gente acaba às vezes se fechando. A gente levanta um muro em torno da gente, né? A gente não consegue mais se aproximar dos outros e nem deixar que os outros se aproximem. Então aqui, gente, essa leitura mostra que você está completamente fechado ou fechada para um relacionamento. Por mais que você queira, por mais que você faça a prática de lei da atração, existe aí uma trava emocional dentro de você. Algo que fez você se fechar, né? E pode ser esse medo de se relacionar com outras pessoas, porque você tem medo de ser ferida, de ser ferido, e por isso você não consegue se abrir. Mas o tarô vem falando que é o momento de você olhar com racionalidade para as suas questões, né? Para você olhar aí de uma forma límpida. Vamos ver aqui o que você precisa tomar como ação para melhorar essa questão. A Rainha de Espadas. Gente, não tem jeito. Ai, vamos lá. Você, então, se fechou para um relacionamento, você se fechou para um amor, porque você foi magoado de certa forma, né? Então, aqui pede que você se abra. Mas como você vai fazer esse movimento? Você tá cansada, como a gente já falou aqui. Você precisa avaliar as coisas de forma racional. Isso trouxe um fechamento para você, você se defende porque você tem medo de ser magoada. E aí, para você resolver essas questões, você precisa ser mais racional nos relacionamentos, Rainha de Espadas. Então é como se você colocasse muita carga emocional nas suas relações. Todas as relações que você teve anteriormente, elas foram vividas com uma carga emocional. Eu vou dar um exemplo aqui de uma carta de tarô, que às vezes ela é muito boa para relacionamentos, porque ela abre o coração, que é a Rainha de Copas, né? Ela abre essa vivência, mas ela também pode trazer um mergulho emocional muito grande, né? Você mergulha com todas as suas forças de cabeça, às vezes, numa piscina que ainda é rasa. Não é que não tenha potencial para encher aquela piscina e dar certo lá na frente, não, mas no começo é muito raso e você mergulha de cabeça em algo raso. Você, às vezes, recebe os sinais e você não consegue avaliar os sinais que você recebeu de que aquele relacionamento, aquela interação é rasa. A pessoa está demonstrando para você, ela está mostrando sinais de que ela não quer algo profundo, mas você mergulha de cabeça.
A Rainha de Espadas vem falando para você ser mais calma, ou mais calmo, mais estratégica, mais estratégico quando você conhecer alguém. Para que você não se feche tanto aqui nesse 9 de paus. Por quê? Você tem vivido coisas, ou viveu coisas que te trouxeram essa fluidez, essa coisa, né, emocional, eu vou, agora vai dar certo, de repente você quebra a cara. Então, para que você evite esse padrão novamente de acontecer, seja mais racional, né, Rainha de Espadas. Avalie com mais frieza. Eu sei que frieza é uma palavra difícil de dizer, né, porque parece que a gente tem que ser fria, calculista, mas é para você olhar com calma para o que está começando. E devagar, conhecer melhor, né, para você se abrir aos poucos, sabendo o que está acontecendo, sabendo quais são as suas limitações, sabendo como você funciona, como é a limitação do outro, como o outro funciona. Na minha prática como taróloga, uma das coisas que eu mais percebo quando eu tiro cartas para relacionamentos é que os sinais estão todos lá. Inclusive quando as clientes elas vêm me falar assim, ele tá estranho, né? Às vezes é muito mais mulher que procura para relacionamento, né, gente? A gente tem uma questão, né, que as mulheres elas são mais abertas para entender, para procurar, para fazer dar certo. E aí quando elas vêm para mim com as questões delas, eu percebo que às vezes os sinais de que a pessoa tá afastada tá na própria pergunta. Né, quando ela faz a pergunta para mim, até antes de tirar as cartas você sente, né, esse afastamento. Tá na pergunta que ela faz já mostrou que tem alguma coisa ali que não estava funcionando, né, desde o início, ou que já está ruim, e a resposta às vezes está na própria pergunta. Só que a gente tá tão emocionada, tá tão emocional que a gente não consegue agir com esse arquétipo da Rainha de Espadas. A gente não consegue olhar para a situação de uma forma clara, né, de uma forma leve, tranquila. Então hoje o tarô vem falando para você agir de uma forma mais racional nos seus relacionamentos. Não é para você tirar a emoção, veja bem, não é isso, né? Porque essa carta ela fala de abertura, ó. É como se você estivesse presa numa gaiola e tá na hora de abrir. Só que quando você abre essa gaiola, você tem que ter a certeza de que você tá abrindo para entender-se, para viver isso de uma forma plena. Não para viver isso de uma forma que você vai se fechar demais ou que você vai se abrir demais. É de uma forma equilibrada. Para cortar, Rainha de Espadas, aquilo que não tá funcionando, aquilo que não tá dando certo, aquilo que não é para você. Então é saber ter essa visão de entrar num relacionamento, de se abrir e olhar, poxa, eu acho que não é para mim. Isso aqui não é o que eu quero. Lembra lá no Rei de Espadas? Você preencheu a sua lista. Você entendeu o que você quer, você preencheu os seus valores. Essa pessoa tá trazendo para você aquilo que você deseja? Aquilo que você procura? Não. Entra a Rainha de Espadas, sai fora, vai procurar um outro caminho, vai procurar um outro rumo, né? Só não continua se fechando, porque quando você tiver com isso aqui ativado, de uma forma equilibrada, não de uma forma seca, rígida e ríspida, né, e você se fecha totalmente, você vai conseguir entender melhor os seus processos de relacionamento, tá? Vamos tirar mais uma carta aqui pra gente encerrar a nossa leitura. Ainda tem alguns oráculos que eu quero tirar pra vocês. Então, vamos entender melhor aqui. Existe uma sensação de que você tem ficado, né, mais fechada mesmo para esse relacionamento. A temperança é equilíbrio mesmo, gente. Não tem jeito, né? Não é nem 8 nem 80. Então você vai precisar nem ir tanto ao céu, nem ir tanto ao chão. Quando você conhecer alguém, quando você estiver se abrindo para um relacionamento. Que é essa questão, né, de você tentar dosar o seu emocional, né, e também saber olhar com equilíbrio para as questões. Então, a gente vem aqui, né, caminhando de uma certa forma. Existe um cansaço, um peso, então que é necessário fazer aí uma avaliação do que você realmente quer, do que você busca, sem se fechar demais, porque nesse momento você está se fechando, né, excessivamente,
e aí por isso que você tem medo de se ferir, de se magoar. A Rainha de Espadas vem falando que é necessário você ser racional, talvez até você já esteja sendo, mas sendo em excesso também. Então é a racionalidade, mas com equilíbrio, sem deixar as emoções irem embora. Então a gente tem água nessa carta, né? Sem deixar as emoções dominarem você, mas sem deixar a mente também dominar você, sendo muito racional, falando, não, isso aqui tem que ser dessa forma, né? É saber abrir o seu coração para vivenciar o amor que você merece, tá? Que você busca. Então vamos finalizar aqui com uma carta de oráculo para ver qual a mensagem final para você em relação a essa questão dos relacionamentos. Fez sentido para você essa leitura? Você está numa fase em que você está mais racional ou que você precisa ser mais racional? Conta para mim aqui nos comentários. Você se sente se protegendo o tempo todo, fechada o tempo todo, fechado em relação a essa questão? Olha só. Em todos os momentos, eu posso me entregar à presença poderosa do amor, através da oração, da contemplação, né, e da presença. Então, você pode se entregar à presença poderosa do amor, através da oração, da contemplação e da presença, do momento presente. Então, gente, é se entregar à presença do amor. Quando a gente quer um relacionamento na nossa vida, muitas vezes a gente acha que ele vai vir diretamente do relacionamento amoroso. Só que para isso a gente tem que vivenciar o amor no nosso dia a dia, na nossa rotina, contemplando a nossa rotina, agradecendo pelos momentos de amor que a gente tem na nossa rotina, que não necessariamente tem que ser com o outro. Às vezes é com o nosso animal de estimação, é com uma planta que a gente planta, é com um presente que a gente dá para alguém ou que a gente recebe de alguém. Existem várias formas de encontrar o amor na sua rotina. Olha, isso dá, né, até um tema de vídeo, né? Como encontrar o amor na sua rotina, no seu dia a dia. E não é só esse amor, né, de relacionamento. É o amor de família, é o amor de amigos, né? Então, quando a gente quer vivenciar um amor e tirar essas barreiras do 9 de paus aqui, a gente precisa, né, vivenciar o amor na sua máxima potência em todos os âmbitos. Interessante, né? A carta que a gente tem aqui é a família de alma. Para finalizar a sua leitura, que fala o seguinte: chame a sua tribo. Você não precisa fazer isso sozinho ou sozinha. Chame a sua tribo, né? Call in your tribe. Então é como se você precisasse encontrar pessoas nessa sua jornada que vão te dar essa sensação de que você não está só, de que você consegue percorrer o seu caminho com outras pessoas, com pessoas que te ajudam, que te trazem essa emanação de energia. E para isso você vai precisar buscar por essas pessoas. Ao mesmo tempo em que você busca por elas, trazendo amor para a sua vida, fazendo coisas que você gosta, que você se sente bem, essas pessoas se alinham com essa energia, então você não as persegue, elas encontram você. Isso é a mesma coisa para o relacionamento. Quando a gente se alinha, né, a nossa energia com aquilo que a gente quer, a gente não precisa mais perseguir o outro. O outro vem até nós de encontro conosco e nós vamos ao encontro do outro com calma, com sabedoria, com paciência. Então essa carta vem dizendo para você se abrir para fazer as coisas que você gosta, as coisas que você ama na sua vida, para que você consiga então ficar aberta para o amor, trabalhando todas essas questões que o tarot trouxe para você hoje. Para você que ressoou com esse vídeo, com essa energia, eu agradeço a sua presença por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e me conta aqui nos comentários como você sentiu essa mensagem para você. Ela fez sentido para você? E se você quiser uma leitura de tarô para você, para sua energia, para sua questão particular, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição e marque um agendamento comigo. Vai ser um prazer para mim poder te ajudar com as orientações do tarô. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.